Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Bom, pessoal, para o vídeo de hoje daremos continuidade ao nosso tema que estamos trabalhando desde o começo da semana, os números decimais. E para hoje iremos trabalhar as duas últimas operações que estão faltando, a multiplicação e a divisão de números decimais. E com isso também estaremos finalizando a parte de cálculos que envolve os números decimais que trouxemos como propósito, né? Lembrando que o nosso primeiro vídeo que a gente trabalhou foi transformação de um número decimal em um número fracionário, né? Depois trabalhamos a soma e a subtração de números decimais e hoje finalizamos com a multiplicação e a divisão de números decimais. Beleza, então? Então no vídeo de hoje iremos trabalhar o melhor passo a passo para a gente poder efetuar essas operações com a maior tranquilidade para obtermos aquelas respostas certíssimas. Mas e aí, ficou curioso? Então, vamos lá! Bom, pessoal, voltando aqui, vamos iniciar o nosso vídeo tratando da multiplicação dos números decimais. Porém, antes de entrarmos nessas operações, iremos trabalhar com operações básicas, né, clássicas, com os números inteiros, para a gente poder ver o processo de multiplicação que eu irei utilizar eles como exemplos, o processo de passo a passo para os números decimais, beleza? Bom, aqui temos aqui já 28 multiplicado por 5, né? Multiplicação bem básica, né? 5 vezes 8, 40, né? Abaixa a unidade e sobe a dezena, né? 5 vezes 2, 10. Mais 4, né? Aqui passamos para cá, 14, né? Então, esse é o processo básico quando você tem apenas uma unidade na multiplicação, né? A gente faz a nossa multiplicação termo por termo e resolvemos ela aqui tranquilamente. Já aqui na situação, temos uma unidade e a dezena para multiplicar, né? Aí nesse processo fazemos o quê? Multiplicamos primeiro o 2 com o número de cima e depois somamos com o resultado da multiplicação por 1, né? Vamos lá ver aqui, ó. 2 vezes 8, 16, né? Abaixa a unidade, sobe a dezena. 2 vezes 1, o próprio 2. Mais 1, 3, né? 36. Aí pulamos sempre a casa de baixo, né? Do primeiro número e continuamos escrevendo o resultado da próxima multiplicação, né? 1 vezes 8, o próprio 8, né? E 1 vezes 1, 1. Beleza? Aí agora com esses dois resultados a gente soma, né? 6, não está somando com ninguém, então é o próprio 6, né? 3 mais 8, 11. Abaixa 1 e sobe o outro número 1, né? 1 mais ninguém que tinha em cima, o próprio 1. Mais a unidade que subimos, 2. Então, 18 vezes 12 é 216, beleza? Esses dois exemplos foi só para a gente relembrar um pouquinho do passo a passo. Aí, por que eu apliquei esses dois exemplos? Porque na multiplicação, aqui agora temos aqui dois números decimais, na multiplicação de números decimais, não muda nada em relação a esse processo, né? A vírgula aqui, ela não vai interferir no processo nenhum. Então, na multiplicação, você irá fazer o processo normalmente. É como se esquece que essa vírgula aqui, ela existe. Efetua a multiplicação normalmente como se fosse dois números inteiros. Apenas isso. A vírgula, ela só vai nos interessar no resultado. Mas no processo de multiplicação, é o mesmo como se fosse dois números inteiros. Ela não irá interferir nesse processo. Apenas no resultado que ela irá entrar. Então, quando você tiver dois números decimais multiplicando, né? Ou até a gente vai ver aqui quando é um número decimal e um número inteiro, efetua a multiplicação normalmente como se fosse dois números inteiros. A vírgula só entra no resultado e a gente vai ver onde que ela vai entrar, né? Então aqui era 4, né? 28 vezes 2,3. Aí, como eu disse, né? Efetua a multiplicação como se a vírgula aqui, ó, ela não tivesse aqui, ela não existisse. Aí vamos efetuar aqui a multiplicação, né? 3 vezes 8, 24. Abaixa a unidade, sobe a dezena, né? 3 vezes 2, 6. Mais 2 em cima, 8. Beleza? Aí por último número aqui. 3 vezes 4, 12. Beleza? Prontinho. Aí pulamos aqui a casa de baixo, né? E agora vamos multiplicar o 2. 2 vezes 8, 16. Aí sobe, agora vou tirar aqui esse número 1, agora sobe o número 1 aqui, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, né? E 2 vezes 4, 8. Aí agora faço a minha soma tranquilamente, né? 4 com ninguém é o 4 mesmo, né?
8 mais 6, 14, sobe 1, né? 2 mais 5, 7, com mais 1 aqui de cima, 8, né? E 8 mais 1, 9. Pronto. Nossa multiplicação foi feita, né? Agora eu vou adicionar aqui as vírgulas novamente. Como eu disse, a vírgula, para o processo de multiplicação, ela não vai nos interessar, ela não vai entrar. Mas agora na resposta, ela vai entrar. E o que vamos analisar? A quantidade de casas decimais. Por quê? Vamos analisar a quantidade de casas decimais dos dois números que estamos multiplicando e somar essa quantidade. E a quantidade que eu encontrar é a quantidade de casas decimais que vai ter que ter na minha resposta. Como assim, professor? Vamos ver aqui com esses dois números que acabamos de multiplicar, né? No primeiro número aqui, 4,28, deixa eu tirar esse 11 aqui, eu tenho duas casas decimais. Beleza, eu tenho duas casas decimais, né? E no número 2,3 eu tenho apenas uma casa decimal. Tranquilo. Então, primeira situação, analisa a quantidade de casas decimais. Depois, analisamos a quantidade de cada um número, somamos elas. 2 mais 1, 3. Beleza, o que significa esse número 3? Que o meu resultado, a minha resposta que eu encontrei, ela tem que ter 3 casas decimais. Então, analisamos aqui, ó, primeira casa decimal, segunda casa decimal, terceira casa decimal. Então, minha vírgula, ó, ela tem que estar bem aqui. Pronto, o meu número aqui, ele tem 3 casas decimais? 1, 2, 3. Pronto. Então, 4,28 multiplicado por 2,3 é 9,843. Beleza? E olha aí no o nosso cálculo aí através do aplicativo, resolvido e bonitinho, comprovando que a resposta está correta, né? Então, esse é o processo de multiplicação de número decimal. Você irá multiplicar ele normalmente. Fazer o processo tranquilamente como se a vírgula não existisse. A vírgula só vai entrar na resposta, onde vamos analisar a quantidade de casas decimais que os dois números têm e somar elas. O resultado que obter é a quantidade de casas decimais que tem que ter na minha resposta, né? Vamos ver aqui o exemplo de baixo. 2,6 multiplicado por 4,28. Efetua, como eu disse, né? Efetua a multiplicação normalmente como se essa vírgula não existisse e aqui eu só tivesse números inteiros, né? Então vamos lá. 8 vezes 2, 16, né? Baixa a unidade, sobe a dezena. 8 vezes 6, 48, né? 48 mais 1, 49. Aí a primeira casa não conta, né? Aí continuamos. 4 vezes 2, 8, né? Beleza? E 4 vezes 6, 24. Aí agora somo os meus resultados, né? Aqui abaixo 6, né? 9 mais 8, 17. Sobe 1. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. E o 2 não está somando com ninguém. 2 mesmo, tranquilamente, né? Beleza. Encontrei meu resultado. Só que esse aqui ainda não... O pincel já ia caindo aqui. Esse aqui ainda não é o final, né? Preciso da minha vírgula, porque eu estou multiplicando números decimais. Cadê a vírgula? Aí fazemos o quê? Analisa a quantidade de casas decimais. Aqui nesse primeiro número eu só tenho uma casa e no segundo número também só tenho uma casa. Então, somo eles dois. 1 mais 1, 2. Então, esse número significa o quê? Que esse número aqui é a quantidade de casas decimais que eu tenho que ter na minha resposta. Aí analiso. Primeira casa decimal, segunda casa decimal. Minha vírgula vai bem aqui. Então, 6,2 multiplicado por 4,8 é 29,76. E olha aí o nosso resultado aí, através do aplicativo, essa mesma conta, comprovando que ele está corretíssimo. Beleza? Então, pessoal, bom, agora vamos ver aqui os exemplos anteriores que a gente trabalhou. Estamos vendo a multiplicação de dois números decimais. Aqui agora vamos trabalhar a multiplicação de um número decimal com um número inteiro, beleza? Aí pode até ficar o questionamento: existe alguma diferença nessa operação do que nessa aqui? A resposta é não.
Lembra que a gente falou aqui que a vírgula não agrega, ela não vai alterar nada na multiplicação, o processo continua o mesmo? Aqui é a mesma situação. Finja como se não existisse essa vírgula. Faça a operação normalmente, tranquilamente, sem ela, beleza? Agora vamos aqui então continuar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 32. Abaixa a unidade, sobe a dezena. 4 vezes 3, 28. 28 mais 3, 31. Baixa a dezena, baixa a unidade, sobe a dezena. Aí, último aqui. 4 vezes 6, 24. 24 mais 3, 27. Beleza? Agora eu vou colocar aqui a vírgula de novo, porque agora ela irá atuar. Quando você tem dois números decimais multiplicando, você soma a quantidade de casas decimais e essa quantidade de casas decimais vai ser colocada na sua resposta. Quando você tiver um número decimal multiplicando com um número inteiro, no caso, não vai ter a necessidade da gente fazer a soma, né? Por quê? Aqui eu tenho 3 casas decimais em cima. 1, 2, 3. Embaixo eu não tenho nenhuma casa decimal. Então eu vou somar o 3 com nada. Aqui é como se eu tivesse 3 casas decimais e aqui eu tivesse 0. 3 mais 0, 3 casas decimais. Por isso, então já pulamos essa etapa. Não precisamos trabalhar com essa soma, né? Aí a regrinha para quando você tiver um número decimal multiplicando com o número inteiro é a quantidade de casas decimais que você tiver no seu número decimal será a mesma quantidade de casas decimais na sua resposta. Apenas isso. Aqui eu tenho 3 casas decimais, então 1, 2, 3 casas decimais. Isso aqui quando você tiver apenas um número decimal multiplicado com um número inteiro. Quando for 2 números decimais, você tem que somar as casas, né? Mas quando for um decimal com um número inteiro, você não vai precisar fazer a soma. Apenas lembrar que a quantidade de casas decimais do número que eu estou multiplicando tem que ser a mesma quantidade na minha resposta. Então, aqui eu tenho 3 casas decimais, então na minha resposta também tem que ter 3 casas decimais. Vamos ver aqui com o nosso segundo exemplo. 10,51 multiplicado por 6. 6 vezes 1, número 6. 6 vezes 5, 30, né? Abaixa o 0, sobe o 3. 6 vezes 0, 0. Com mais 3, 9. E 6 vezes 1, 6. Beleza, então. Aí fazemos agora a análise. Como é um número decimal multiplicado por um número inteiro, eu só preciso ver a quantidade de casas decimais. No caso aqui eu tenho 2 casas decimais, então a minha resposta ela tem que ter 2 casas decimais. Uma casa, 2 casas. Beleza? Então 10,51 é 69. Errou! Opa, peraí. Peraí. Agora que eu percebi aqui um errozinho que eu cometi. Peço perdão aqui, ó. Agora que eu percebi aqui, né? 6 vezes 0 é 0. Mais 3, 3. Opa. Aí, para ver até muitas vezes, mesmo a gente que fica sempre vendo a matemática, os errinhos são bem básicos, né? Agora sim, tá correto. 10,51 multiplicado por 6 é 63,05, beleza? Peço desculpa aqui pelo erro que eu cometi, um erro bem besta, né? Muitas vezes, mesmo a gente sendo professor na área de matemática, os erros eles também são inevitáveis, né? Todo mundo é passivo de erros. Então, beleza? Mas corrigiu aqui, deu tempo, percebi aqui na hora, fiz a análise e vi que tinha alguma coisa que não estava batendo. Agora sim, 10,51 vezes 6, 63,06. Aí no aplicativo agora do Photomat, para comprovarmos que agora está tudo no seu devido lugar. Beleza então, pessoal? Bom, então essa é o processo de multiplicação de um número decimal. Quando você tiver 2 números decimais multiplicando, o processo vai ser o mesmo. É só fingir que a vírgula não existe e faz o processo de multiplicação tranquilamente. Aí a vírgula entra na resposta, né? 2 números decimais multiplicando, soma a quantidade de casas decimais e essa quantidade de casas decimais que você encontrar, você irá colocar na resposta. Quando for um número decimal multiplicado por um número inteiro, a quantidade de casas decimais do número que você está multiplicando tem que ser a mesma quantidade de casas decimais na resposta que você encontrar. Beleza então, pessoal? Bom, agora vamos para a nossa última operação, a divisão.
Bom, pessoal, vamos agora entrar aqui no nosso último tópico do nosso vídeo, a divisão com os números decimais, né? E para a gente poder efetuar essa divisão com nossos números decimais, né, iremos seguir esse processo bem aqui, que é o quê? Vamos transformar o número decimal em um número inteiro. Então, o que a gente irá fazer no processo de divisão vamos tirar a vírgula dos números decimais para a gente poder efetuar a divisão tranquilamente, né? Porém, na multiplicação você viu que a gente pôde fazer o processo de multiplicação tranquilamente, bastava apenas a gente esquecer que existia a vírgula lá, né? Que ela só ia entrar na nossa resposta. Mas aqui, a gente não vai poder fazer aquele mesmo detalhe, só tira a vírgula e pronto. Ela tem uma outra regrinha, né? Para a gente poder fazer isso, a quantidade de casas decimais tem que ser a mesma. Então, para a gente poder transformar os números decimais em números inteiros no processo que iremos fazer da divisão, a quantidade de casas decimais tem que ser a mesma. Então, se eu tenho um número que tem 2 casas decimais, o outro número também tem que ter 2 casas decimais para eu poder fazer esse processo aqui, beleza? Ah, mas aí fica o questionamento. E se tiverem casas decimais diferentes? Se um tiver 3 e o outro tiver apenas uma casa decimal? Aí iremos fazer o quê? Caso não seja igual, basta apenas adicionar o número 0 no final. Beleza? Bom, iremos entender esse processo, teoricamente, melhor agora na prática com alguns exemplos. Bora lá! Bom, pessoal, retomando aqui, vamos entrar agora na nossa divisão com os números decimais. Retomando aquelas regras que a gente disse, né? Vamos fazer o quê? Transformar esses números decimais em números inteiros. Para isso a gente vai fazer apenas o quê? Apagar a nossa vírgulazinha, a gente vai transformar ele no número decimal, no número inteiro. Porém, lembra o que foi dito, né? Eu só vou poder fazer isso se a quantidade de casas decimais forem a mesma. Vamos analisar aqui nosso primeiro exemplo, nessa divisão, né? 1,2 dividido por 0,6. Vamos encontrar qual resultado? Simples, primeira coisa que vamos analisar, esses dois números têm a mesma quantidade de casas decimais? 1,2 eu tenho uma casa decimal, no 0,6 eu também tenho apenas uma casa decimal. Opa, tem a mesma quantidade de casas decimais? Tem, então eu reescrevo ele sem a vírgula agora, 12 dividido por 6. Aí lembrando, né, isso até já foi dito lá no vídeo de transformação de número decimal em fração, né? Quando eu apagar a vírgula vai ficar 0,6. Esse 0 não é à frente, não agrega em nada, ele também não tem a necessidade de aparecer, beleza? 12, agora ficou mais fácil, né? 12 dividido por 6 é 2. Então, 1,2 dividido por 0,6 também é 2. E olha aí, confirmando aí no aplicativo para ver que nosso cálculo está corretíssimo, beleza? Então, esse é o processo. Pega os números decimais e reescreve eles como números inteiros, apenas apaga a vírgula, né? E efetua a divisão tranquilamente. O resultado que você obter com esses números inteiros é o mesmo com os números decimais, beleza? Vamos ver aqui o nosso próximo exemplo, ó. 3,4 dividido por 0,02 vai ser qual resultado, né? Aí pensa, posso apagar minha vírgula e já transformar ele em números inteiros e efetuar a divisão? Não, porque lembra a regra que dizia? A quantidade de casas decimais tem que ser a mesma. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho 2 casas decimais. Se eu fizer o processo com ele nesse formato aqui, vai dar errado o meu resultado. O número que você encontrar não é o correto. Aí, beleza. Esse aqui eu tenho uma casa decimal. Eu preciso fazer com que ele tenha a mesma quantidade de casas. Aí lembra a regrinha que estava embaixo? Caso eles não tenham a mesma quantidade de casas decimais, você complementa com o número 0. Então, o que eu irei fazer aqui, ó? Irei colocar o número 0 até chegar na mesma quantidade de casas decimais. Então, 3,40 dividido por 0,02. Opa, agora aqui eu tenho 2 casas decimais, né? E aqui eu também tenho 2 casas decimais. Se eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, posso agora reescrever eles como números inteiros. 340 dividido por 2. Beleza? No caso aqui, esses 2 zeros aqui, mesma situação desse aqui. Não vai me agregar, não vai interferir em nada. Esses 2 zeros aqui, então não preciso reescrever eles, né? Aí beleza, agora olha só. 340 dividido por 2. Vamos até colocar aqui na nossa chavezinha para a gente poder efetuar essa divisão aqui tranquilamente. Bom, o 3 posso dividir porque 3 é maior que 2, né? Mas não tem nenhum número que multiplicado por 2 que dá 3. Mas tem um que chega próximo.
que é o próprio número 2. Aí que número que multiplicado por 2 dá o 2? O nosso número 1, né? 1 vezes 2, 2. Efetuar aqui a subtração, né? 3 menos 1, 1. Abaixo, 4. Opa, aqui temos o número exato. Que número que multiplicado por 2 dá 14? O número 7. Aí aqui, ó, 14, faço a subtração, zerei novamente. Abaixo esse zero, aí, abaixando esse zero aqui, né, eu posso repetir ele aqui novamente no final. Aí até muita gente pode perguntar, mas por quê? Vocês perceberam que quando a gente sempre abaixa o número, a gente continua a nossa operação, né? Se eu abaixei esse zero aqui, eu posso fazer a minha operação novamente de subtração, mas não tem necessidade. Por quê? Que número que multiplicado por 2 dá zero? O próprio zero. Aí no final eu ia por aqui, 0 menos 0, 0. Então não ia me agregar em nada, né? Então por isso que quando você abaixar o zero, ele sendo o último número, você abaixou o zero, pode também adicionar ele no final. Porque é meio que você está adiantando um processo que não tem necessidade de você fazer. Beleza? Então, opa, encontramos 170, né? Então 340 dividido por 2 é 170. Isso quer dizer o quê? Que 3,4 dividido por 0,02 é 170. E olha aí, confirmando aí nosso cálculo aí através do aplicativo, né? Aí só lembrando, né, o que foi dito também no número de transformação de número decimal em fracionário, né? Lembra que quando você divide qualquer número por 2, você está sempre procurando a metade dele, né? Metade de 340, 170, beleza? Bom, aí agora entramos aqui no nosso último exemplo. Mas aí fica o questionamento, né? Com os números decimais, eu olhava a casa decimal e se não tinha a mesma quantidade, completava. Se tinha a mesma quantidade, não preciso trabalhar, não preciso completar, já trabalho diretamente com eles, né? E quando for um número inteiro dividido por um número decimal? O que eu faço? Eu não tenho como completar porque ele não tem casas decimais, né? Aí agora muda para uma outra regrinha, né? Quando você tiver um número inteiro sendo dividido por um número decimal, ou até no processo inverso, o que iremos fazer? A quantidade de casas decimais que o nosso número decimal tem, você irá colocar a mesma quantidade de zeros no número inteiro. Como assim? Aqui eu tenho uma casa decimal, então eu irei colocar um zero no meu número inteiro e assim eu posso transformar esse número aqui num número inteiro. 70 dividido por 7. Então a regra é essa. Sempre você vai fazer nesse formato. Se você tiver um número inteiro dividindo o número decimal divide o número inteiro, tanto faz, você sempre irá analisar a quantidade de casas decimais que eu tiver, você irá colocar ela agora como quantidade de zeros no seu número inteiro. Então, se eu tivesse 3 casas decimais aqui, eu ia colocar 3 zeros no meu número inteiro e fazendo esse processo, aí eu posso converter o meu número decimal em um número inteiro. Então, você vai fazer esse único processo que vai diferenciar dessa divisão aqui para essa. Porque no caso aqui, você complementa zeros nas casas decimais. Quando envolver um número inteiro, você vai colocar no número inteiro a quantidade de zeros, né? Aí aqui ficou fácil. 70 dividido por 10, é só pensar que número que multiplicado por 7 dá 70. O próprio número 10. E se jogarmos aí, olha só, no aplicativo, 7 dividido por 0,7 também é o número 10, né? Então, só recapitulando aqui novamente, que a gente acabou de ver, né? Fazendo um breve resuminho, né? Divisão de números decimais. Se possuírem a mesma quantidade de casas decimais, basta você apagar a vírgula, né? E efetua a divisão normalmente. E assim você irá encontrar a resposta que você tanto quer, né? Porém, caso eles não possuem, né, a mesma quantidade de casas decimais, você irá completar até que eles tenham a mesma quantidade de casas com o número 0. No caso aqui, esse tinha 1, esse tinha 2 casas, bastava apenas adicionar mais um 0 e eles teriam a mesma quantidade de casas decimais, né? E assim vale para todo mundo, né? Se aqui eu tivesse 3 casas decimais e aqui eu tinha uma, eu teria que adicionar 2 zeros para assim poder ter a mesma quantidade de casas decimais, beleza? Então, faça esse sempre processo, né? Vai completando com 0 até ter a mesma quantidade.
E caso seja um número inteiro dividido por um número decimal, né? Você irá analisar quantas casas decimais eu tenho. A quantidade de casas decimais que você tiver, você irá adicionar em zeros no seu número inteiro. Se aqui eu tivesse 3 casas decimais, eu ia colocar 3 zeros no meu número inteiro. E assim eu efetuo minha divisão normalmente, né? E fazendo esse processo, eu posso transformar o número decimal em um número inteiro. Beleza, pessoal? Bom, por aqui fechamos a nossa última operação envolvendo os números decimais. Bom, pessoal, e aqui finalizamos o nosso vídeo com a nossa última operação que faltava em relação aos números decimais, né? E com isso finalizamos todos os vídeos relacionados a operações com os números decimais. Porém, ainda não acabou o assunto de números decimais. Por quê? Ainda será publicado mais um vídeo amanhã tratando dos números decimais, né? Aonde iremos resolver questões desenvolvidas por a gente, para a gente poder botar um pouco em prática o que a gente estudou, né, ao longo dessa semana. Mas por que essas questões, né? Porque os exemplos que a gente abordou aqui no quadro já eram exemplos dados e bem claro do que você tinha que fazer, né? Efetuou essa multiplicação, efetuou essa divisão, essa soma, subtração, transformação, né? Agora vamos utilizar exemplos contextualizados, onde a gente tem que interpretar a questão para poder saber o que ela pede e poder assim resolver, né? Porque também durante uma prova, um vestibular ou outra situação, né? Dificilmente teremos questões assim, que já é dado claro o que você tem que fazer, né? Sempre tem que ter aquela boa e velha interpretação de texto, né? Onde a matemática e o português andam lado a lado, beleza? Então amanhã será publicado um vídeo a gente respondendo algumas questões, claro, questões essas contextualizadas na cultura nerd, né? Essa é a proposta do canal, onde iremos interpretar e resolver alguns exercícios, beleza então? E por isso, e por hoje é só, né? Peço para vocês também deixarem nos comentários o que vocês acharam dessas videoaulas. Teve alguma coisa que não ficou interessante? Falhamos em alguma situação? Comente aí, por favor, deixe seu comentário para a gente poder analisar e perceber o que podemos melhorar, né? Para a gente também sempre estar progredindo nos nossos vídeos, né? E também não se esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Beleza então? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí para não perder os nossos próximos vídeos. E até a próxima!